No ar, o programa Direito.com pelo canal UpTV, o primeiro programa de 2014. Você, teleinternauta, é muito bem-vindo ao nosso programa. Participe mandando a sua pergunta, participe conosco, tire suas dúvidas. Hoje o tema está interessantíssimo, imbatível. Programa Direito.com, todas as segundas-feiras, às 21 horas. Você pode participar, você pode entrar no nosso Facebook, você pode acessar, mandar sua pergunta. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o tema é divórcio. Você que tem dúvidas sobre divórcio, nós tivemos uma lei nova agora em 2010, o que mudou, o que temos de novidade, o que está acontecendo no ramo do direito de família em relação ao divórcio. Contamos aqui hoje com a presença do Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, que é advogado da Nelson Sussumo Chiquicima Advogados Associados, doutor em em Ciências Sociais pela UNSA, coordenador de pós em Família e Sucessões pela ESA, Unixul, Faculdade Legal. Ele vai aqui tirar todas as suas dúvidas no programa Direito.com, que começa com tudo pé direito, para que você, internauta, tenha sempre informação à sua frente. Porque a internet é isso, né? Não tem fronteira. A qualquer dia, a qualquer hora, no trabalho, em casa, você pode acessar, você pode assistir o nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer foi meu. Eu tenho a honra de recebê-lo. Ele é uma sumidade no direito de família, está escrevendo agora o seu pós-doc, defendendo agora o seu pós-doc. Ele pode aqui responder todas as nossas dúvidas, né, doutor? Será um prazer receber a sua pergunta e que você participe conosco. Obrigada pela sua participação. O nosso programa, você pode participar pelo YouTube, pelo programa Direito.com ou pelo facebook.com/direito.com. Você pode acessar tanto pelo Facebook quanto pelo nosso site uptv.com.br. Entre lá no Participe e participe conosco. O programa Direito.com hoje vai falar sobre divórcio, então se você tiver dúvidas, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento. O casamento não está bom, como é que vão ficar seus bens, como vai ficar a questão dos filhos. Se você tiver dúvida, manda aqui pra gente, que a gente está aqui hoje 1 horinha para responder isso para vocês. Nós temos aí alguns patrocinadores, alguns parceiros do nosso programa, que é a Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos sempre aprimorando a sua eficácia e solidez junto aos seus clientes. UpVision Salão e Spa, que é responsável aí pelo nosso visual, pelas nossas unhas, pelos nossos tratamentos de beleza e bem-estar. A Fera Brasil, que é especializada em soluções e impressões de tecnologia para a sua empresa, fornece as canequinhas aqui para os nossos participantes, os nossos convidados. E a UpTV, que é a primeira TV web da região do Grande ABC, uma emissora, a melhor emissora do Grande ABC, hoje a emissora de ponta, com mais de 20 programas semanais, mais de 60 mil acessos nacionais e internacionais. Porque interatividade é isso, internet é isso, é web, não tem fronteira. Então vamos conversar aqui com o nosso convidado de honra, o Dr. Nelson. Fala um pouquinho sobre o antes e o depois. Doutor, queria que o senhor explicasse para o nosso teleinternauta que está em casa, que é leigo, que não sabe do assunto da internet, que não sabe do assunto do divórcio, não sabe nem que mudou a lei, né? Hoje ainda se fala em separação. Eu vou me separar. Na verdade, não existe mais separação, eu não me separo mais, eu só me divorcio. Como que ficou essa alteração? Em 77, nós tivemos uma lei, né, 6.515, que é a nova lei do divórcio, era chamada nova lei, né, que agora já tem outra, a lei do divórcio, e antes dela não tinha divórcio, não existia nenhum tipo de divórcio, ou seja, só havia o desquite, chamado desquite, que não podia casar. Na verdade, você não era legal, separava, né? As pessoas até iam para o Uruguai, Paraguai, casar, né, fora do país, porque não era permitido aqui no Brasil os desquitados. Aí com essa lei, 6.515/77, acabou surgindo a separação judicial e o divórcio também. Então o desquite hoje é a mesma coisa que uma separação. O desquite não existe mais, é antes de 77. Tá, não se fala mais em desquitado. Não se fala mais em desquitado. É que existe ainda, né? Tem pessoas que são desquitadas. É um jargão...
É que tem pessoas ainda daquela época que são desquitadas. São desquitadas. E você continua falando essa nomenclatura. E está na certidão dela, de casamento, está desquitada lá atrás. Então, pessoal, mas o que eu vou fazer agora e o que eu vou fazer para poder casar? É o divórcio. Né? Tá. Porque aí surgiu o divórcio, que houve aí a dissolução da sociedade conjugal. Há realmente a dissolução da sociedade conjugal com o divórcio, e aí podendo casar as pessoas. Agora, a separação não é permitido o casamento ainda, separado judicialmente. Porque ele ainda está casado. Na separação. Porém, ele não tem mais os deveres do casamento. Tá. Então pode namorar com outra pessoa, assim por diante. E muita gente tem dúvida, né? A pessoa que é separada judicialmente, ela é separada judicialmente, até me perguntaram uma vez, separada judicialmente. Puxa, o meu ex-marido morreu, separado judicialmente. Eu sou viúvo. É viúvo, né? Continua viúvo. É viúvo. Se tivesse divorciado, não. Divorciado não é, divorciado mesmo. Que porque ele pode casar. Entendi. Porque se ficasse separado judicialmente para sempre, mesmo morrendo o outro, ele nunca mais poderia casar. Entendi. Então ele fica viúvo. Porque na verdade é um casamento, né? Isso é do lado do direito canônico, e já o divórcio é do direito romano, né? Porque o separado judicialmente como é direito da Igreja Católica, principalmente, eles não permitem o divórcio, né? Até que a morte o separe do padre, né? Então não existe preso o divórcio. É só a separação, que era uma reflexão, um período de reflexão, que poderia voltar a fazer a reconciliação. Aí em 2010, né, como você mesmo disse, em 2010 surgiu uma legislação até constitucional, é a Emenda Constitucional 66 de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 5º da Constituição, parágrafo 6º da Constituição Federal, e aí surgiu um monte de problemas, porque existem muitas dúvidas que se a separação existe ou não existe mais. Esse é o problema. Mas só vou explicar quanto ao divórcio. Que da Lei 6.515 para cá, antes de 2010, era dessa forma. Separado judicialmente, poderia converter em divórcio depois de um ano de separado judicialmente. E você poderia entrar com o divórcio direto também. O divórcio direto era 2 anos separado de fato, que hoje deixou de existir. O que muita gente acabava fazendo era esperar os 2 anos da separação de fato para fazer o divórcio direto. E aí as pessoas não regularizavam, né? Muitas vezes. Deixava assim, pra lá, depois eu faço. outra pessoa, já tem união estável. Aí surgiu a Emenda Constitucional 66, que alterou 226 parágrafo 6 da Constituição Federal, e colocando o seguinte: o casamento poderá ser dissolvido pelo divórcio. Ponto final. O casamento poderá é facultativo. ser dissolvido pelo divórcio. Eu entendo o seguinte, né? Porque antigamente era assim. O casamento poderia ser dissolvido, convertido a separação judicial em divórcio durante 1 ano, ou entrar com divórcio direto imediato. Depois de 2 anos. 2 anos separado de fato. Estava assim na Constituição Federal. Mas hoje tiraram os prazos. Então o que eu entendo que não tem mais dúvida é quanto aos prazos. O divórcio hoje passou a ser imediato. Até o professor Vilaça, até copio dele quando ele fala, para não plagiar, né? Até cito o professor Álvaro Vilaça, que ele falou até num congresso que eu estava, e ele falou que hoje o direito ao divórcio ele é potestativo. Por que potestativo? Porque não depende de ninguém. Não depende mais de nada. Divorciar, é independente. ponto. Até foi dito nesse congresso dizendo o seguinte: então poderia divorciar e não precisa nem citar outra parte. Não precisa nem citar, porque tem. Se eu quero divorciar, não preciso nem da aceitação. Não do... É que aí o princípio, né, devido ao processo legal, o princípio a ampla defesa, então é necessário ser citado, né? Mas como o divórcio não tem mais prazo, não tem o que se discutir, e não se discute outras coisas, culpa não se discute no divórcio, é só na separação. Culpa não se discute no divórcio, é só separação. Porque você primeiro lava a roupa suja lá no dia da separação, depois já está separado mesmo, é só divorciar. Divórcio não tem, era só o prazo. E como não tem mais isso, não tem mais prazo nenhum, acontece que a pessoa hoje pode pedir o divórcio a hora que quiser, divórcio imediato. A gente chama de divórcio imediato, porque ela não precisa falar mais nada, e na hora que chega em juízo, na conciliação, naquela audiência de reconciliação e conciliação, normalmente vai ter que divorciar. Não tem o que falar. Não tem o que falar, não tem defesa. O que você vai fazer defender? Ah, que eu não quero. Não quer o juiz? Não dá. Não quer. O direito é potestativo. Tem que divorciar, acabou. Agora, pode você discutir a culpa, mas aí não tem, né? E aí como é que ficam nessa? Porque assim, quando nós tínhamos a separação em que havia a questão do litigioso e do consensual, a gente tem hoje divórcio litigioso e consensual também? Tem. Até assim, eu tenho um processo que foi assim, até eu falei para o cliente, é um divórcio litigioso, né? E inclusive tinha partilha de bens. Aí ele foi citado, eu falei para ele, olha, na audiência inicial de conciliação, se ela quer o divórcio, você dá, porque não tem o que se discutir. Agora, o que você quer discutir? Os bens eu quero discutir, porque ela está tudo errado, está pedindo muito, está errado isso aí, tá? Eu tinha bens antes, eu tenho que provar tudo isso.
Aí eu falei pro juiz, olha, nós vamos fazer a conciliação no divórcio. No divórcio pode colocar que a gente vai divorciar, assim, né? O juiz transitou em julgado, na hora homologou bonitinho, saiu a certidão já de mandado de averbação para fazer na certidão. Só que eu tenho 15 dias para contestar a minha... Que interessante. Você então divide a partilha dos bens do ato do divórcio, é isso? Isso. Eu estou discutindo até hoje, faz 3 anos já. Puxa, que interessante, porque na verdade na separação... Não existia separação se não tivesse conciliados a partilha dos bens. Tinha que ser junto. Então demorava 10 anos por causa dos bens. Por causa dos bens, e eles não conseguiam se separar, não se casavam de novo, não conseguiam resolver a vida por causa dos bens. Isso foi inovação e realmente foi uma benesse, né, da legislação, para que não se preocupe mais. A senhora acha que a sociedade tem aceitado bem isso? Ou ele ainda não sabe desse detalhe? Não, hoje creio que sim, porque houve muita divulgação na mídia. Claro que alguns sempre vão falar que não sabia dessa questão. Mas dos prazos, a maioria já sabe. Que interessante isso. Só que nós tivemos um problema com a emenda constitucional, que ele colocou poderá, lembra? Sim, é facultativo, né? Aí nós temos 2 ramos da doutrina e até da jurisprudência que entende que não tem mais separação. Porque no projeto, na verdade, não tinha. Mas não era poderá, de motivos. Não era poderá. Não era poderá, né? É que eu acho que deve ter sido... Era deverá. Deverá, assim. somente pelo divórcio. Né? Mas colocaram poderá, lógico, uma bancada grande, né? Da legislação, em razão... Vamos deixar isso meio em igreja, aberto e as pessoas... E a igreja não quer que elimine haja separação. Que elimine a separação. Porque a separação é do direito canônico, né? O divórcio não é. Então, se não tem mais separação, o que vai adiantar? O padre não pode mais falar até que a morte o separe. Até que a morte o divorcie. A gente pode falar porque isso houve uma grande resistência da própria igreja. Realmente a igreja que fez, até foi o Ives Ganda que foi fazer a sustentação oral, né? Pela CNBB. Mas aí eu acho que passou poderá, para dar uma brecha. Mas a maioria entende que não tem separação, mas só tem o divórcio mesmo. Agora, eu entendo que tem a separação, porque colocou poderá. Se colocou poderá, não é deverá, não é somente. Então tem que existir o escrito da separação ainda. É isso que, e assim, buscando uma coisa mais técnica, né, para o nosso teleinternauta aí não ficar muito perdido, porque a discussão é muito técnica, nós tínhamos antes a separação e o divórcio. E hoje, pelo que o doutor está explicando, a gente só teria o divórcio, mas bifurcou aí, há 2 entendimentos de que eu teria ainda a separação e talvez o divórcio. Tecnicamente falando, quando o senhor fala que fez um divórcio e depois vai discutir os bens, analisando isso pela lei anterior, depois de 77 até 2010, nós teríamos aí uma espécie de separação, e aí quando faz a divisão dos bens, que você teria o divórcio, que é a extinção total do vínculo. Hoje não, eles saíram divorciados, mandado de averbação já, cada um já podia casar. Que interessante. E só os bens que nós estamos discutindo até hoje, 3, 4 anos já está discutindo. Então fica muito mais fácil aí, eu acho até que ficou muito mais tranquilo. Hoje as pessoas, na verdade, antes faziam a separação, e era uma besteira, porque estava separado. Por que vai fazer o divórcio depois de 2 anos, depois de 1 ano, enfim? É isso que a maioria diz, né, inclusive. Porque tem gente que é por picuinha. Ela fala, não vou dar o divórcio. Para não casar. Só para não casar. Então verdade, isso não é permitido no direito, né? Divorcia, acabou e cada um se vira. A gente já tem muitas perguntas aqui, doutor. A Ingrid Freitas, de São Paulo, Bela Vista. Ingrid, boa noite. Tenho várias dúvidas sobre o divórcio, vai ser muito bom esse programa. Manda sua dúvida aí, Ingrid, será um prazer. Aproveite que nós estamos aí no ar respondendo as suas perguntas, tá bom? O Tiago, de Santo André, Tiago Lemos, boa noite, Tiago. Ele pergunta o seguinte: minha esposa tem salário fixo e eu não. Em caso de divórcio, quem pagaria pensão para quem? Ai, que delícia de pergunta. Obrigada, viu, Tiago? Bom, Tiago, se os dois trabalham, o juiz não vai dar pensão para ninguém, né? Aí ninguém. Quem vai ter direito são os filhos, são menores. Os filhos são menores vão ter direito. E aí quem ficar com a guarda é que vai representar a nação. Mesmo se a mulher disser assim, mas eu trabalho, mas eu não ganho muito bem. Mesmo assim... Se os dois trabalham é muito difícil. A não ser aqueles salários grandes, né? Aqueles alimentos altos.
né? Aqueles que a gente fala de alimentos sociais, Sim. ou alimentos congros, né? Que a gente tem, às vezes tem casos de 30 mil, 50 40 mil, mil, 100 mil, né? Não é o caso de nós, réis mortais. Uma vez tem uma mulher que falou pra mim assim, uma cliente falou, doutor, eu ganho bons alimentos. Falei, quanto? 50 mil. Nossa, Falei, bem bons alimentos. Mas não tá né? dando, ela falou pra mim. Mas não. Falei, não tá dando. Você tá brincando. Ela, só meu condomínio custa 16 mil. Falei, aí não tá dando mesmo. Tem que entrar com uma ação para poder revisionar. Ela queria revisionar os alimentos para maior. Mas cabe, sabe por quê? Porque ela falou que andava de avião. Ela tinha a realidade dela era diferente tinha da... 2 aviões, né? Tá, então não dá pra colocar... É outra situação. Tá, é uma outra realidade. O caso né? do Balgarte, que é do Center Norte, né? Daquela Veda City, que saiu na revista Veja. 400 mil a ex-mulher pediu de alimentos. 400 mil por mês. Por mês. Né? Porque ela não trabalha, né? E ele tem que sustentar, tem que colocar o casaco de pele, tem que deixar lá no congelador, aluguel, todo aquele negócio. E aí é de cada pessoa mesmo, né? Mas os dois, quando trabalham, é difícil. Nossa! Os gente, dois, quando isso trabalham, existe? Colocar o casaco de pele no congelador? eles colocam no frigorífico lá no... Aluga, né? Aluga, tem que pagar. Gente! Custa caro. Imagino! Não deve ser o casaco de pele nada ecológico. Né? Não. É tudo de Paris. Nada né? Sustentável. Mas é isso, um condomínio que é 16 mil, são os empregados um pouco que fora tem, fora da realidade. Nesse caso aqui, o Tiago não teria que pagar a pensão. Não, se comprovar que trabalha, muito difícil. Agora, a não ser que ela, por exemplo, tem um salário de 20 mil reais e ele um salário de 1.000. Tá. E aí ela sempre pagou viagens pra ele. Entendi. E aí ela larga dele, né? Sim, separa dele. sim. Aí ele poderia pedir os alimentos sociais pra equiparar. Entendi. Mas eu entendo que vai ser até por Tiago, se você não ganhar muito, se vocês ganharem igual, tiver aí um equilíbrio... É muito difícil. Fica tranquilo. Agora, se você ganhar muito mais do que ela, cuidado, e pode dar, porque pode realmente gerar uma pensão aí pra ela. A Renata de Santos, ela está perguntando o seguinte, qual a principal diferença entre separação e divórcio? Então, a separação, ela não extingue o casamento. A separação, ela só tira os deveres, ela só desobriga os deveres do casamento. Ou seja, não tem mais dever, você pode namorar com outra pessoa, você não tem mais dever de apoio, de dar sustento à moral, né? Sim. Não precisa mais, só quanto aos filhos, né? Porque aí não tem jeito, o filho não desvincula jamais. Sim. Mas o casamento não extingue. Ou seja, separado justamente... Só não pode casar de novo, né? Mas não dá pra casar porque tá casado ainda. A separação só desonera nos deveres do casamento. Mas é uma situação interessante, porque assim, o fato de você fazer a separação, ele dá uma certa tranquilidade do ponto de vista jurídico, porque significa que você não tem mais um vínculo com aquela pessoa. Um vínculo conjugal, principalmente nas relações de deveres. Deveres pessoais. Né? E patrimoniais também. Sim, claro. Está desvinculado. É uma prova já. Agora, o divórcio, ele extingue o casamento. Você pode, inclusive, casar. Tanto é verdade que na área previdenciária, na separação, ela tem direito à pensão do ex-marido. Se morrer. É verdade. No divórcio já é difícil. A lei, aquela súmula 336 do STJ, mesmo renunciando. Mesmo renunciando a alimentos, ela teria direito. Agora, é uma coisa interessante, porque fazendo um viés aí para o direito previdenciário, se eu tenho na separação que houve o pagamento de pensão alimentícia, haverá o pagamento de um benefício previdenciário no caso de óbito, né? E o que muita gente faz, e que a gente acaba pegando isso na parte previdenciária depois que acontece, a mulher quer se separar, não aguenta mais aquele marido, pelo amor de Deus, eu quero me separar, chega, faz qualquer negócio... E na hora da separação, também, vai. Vou puxar o lado para a mulher aqui. E na hora da separação, não quero pensão alimentícia, não quero nada, deixa para lá, depois eu brigo com isso. Depois eu brigo pela pensão alimentícia. E depois, na hora, acontece alguma coisa, ele falece. E ela, na separação, diz assim, por hora renunciou aos alimentos. Esse por hora renunciou aos alimentos... Muitas vezes depois ela vai ter que provar a dependência econômica e na hora da pensão por morte fica bem difícil de conseguir. Então tem que tomar cuidado nessa separação rápida, com pressa, porque acaba ficando muitas vezes
sem o benefício. O renal pedalástico, ele está mandando pro outro programa, que é o próximo programa, que é o Mundo de Anne, viu, pessoal? O Marcelo Ribeiro, de São Paulo, está mandando uma pergunta. Boa noite, Marcelo, obrigada pela sua participação. Eu moro com a minha namorada há 1 ano e 4 meses. Se nos separarmos, ela pode recorrer a uma separação de bens? Excelente pergunta. Ele mora com uma namorada, já mora. Você mora na namorada. Não é mais namorada, né? Deixou de ser. Já está muito mais caracterizado uma união estável. E uma união estável, de fato, que é o caso dele, não fez contrato escrito, o regime da comunhão parcial, artigo 1725 do Código Civil, salvo o contrato escrito, o regime da comunhão parcial de bens. E o que é o regime da comunhão parcial de bens? Todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito à metade. Meio a meio. Na hora que dissolver, ela provando a união, provando que você comprou os bens na constância da sua união, ela tem direito à metade dos bens, né? Inclusive ao apartamento, o carro, tudo. Né? Portanto, Marcelo, a ideia seria, o certo seria, doutor, fazer um contrato registrado em cartório. Né? Olha, eu quero viver isso. E coloca o regime da separação total. E é válido isso no próprio contrato, o regime de separação total de bens. Que interessante. E assegura para ambas as partes o direito de Assegura o direito de meação. Se dissolver, se a pessoa separar, ela não tem direito. Agora, como então você estava conversando nos bastidores, né? Se morrer é outra coisa. Se morrer, aí muda tudo. E aí acho que tem que deixar para outro dia, porque aí realmente é muito complicado. Nossa, gente, a gente vai ter que voltar aqui só para falar de sucessões. Tem cada novidade que vocês não imaginam, a loucura. A sucessão é tudo diferente. Muito, muito interessante essa questão de divórcio. E agora com essa lei nova, a gente tem muita novidade. Na verdade, assim, como a lei foi publicada, a emenda constitucional foi publicada em 2010, nós estamos aí chegando em 2014 agora, a jurisprudência ainda está se formando em relação aos acontecimentos dessas novas regras, né? Então a coisa ainda vai... A gente tem, por exemplo, decisões, eu até queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso. A mulher que não se divorciou, que vive numa separação de fato e ele acaba contraindo uma nova união com uma outra pessoa sem dissolver os bens, sem separar os bens. Depois, no caso de falecimento, fica bem complicado, né? É muito complicado, porque é tudo fato, né? Tudo fato depende de provas. Então, o correto era realmente fazer essa dissolução, né, por contrato, direitinho, porque hoje a separação de fato, mesmo ele casado, ele constitui união estável. Se a outra pessoa que ele está junto provar que ele está separado de fato da esposa dele, deu união estável lá. Aí na união estável de lá, o regime é da comunhão parcial. Então, o patrimônio pode se confundir aí, com a ex-mulher e com a atual. Pode dar confusão. Pode dar confusão. Porque é fato, né? E fato você tem que provar as datas. E na verdade, aquilo que ele comprar, tudo que ele comprar com a nova união... Metade é da... Metade é da mulher... Da mulher. Da mulher casada, né? Pelo qual ele se casou e que está documentalmente casado. Então, esta outra mulher, companheira, vamos dizer assim, a segunda união estável, ela teria que provar essa união. Provada a união, ela teria direito a metade dos bens adquiridos nessa constância. Aí o para trás é da ex-mulher, a meação. Agora morre. Aí morre e as duas vão querer concorrer. Nossa. Aí esse também vai querer concorrer. Claro, sem dúvida. E aí já vi julgado no sentido de dividir mesmo. Divide tudo, mas não deveria. Porque se está separado de fato aqui, já tem uma outra ali, acabou. Essa aqui não tem direito a nada de sucessão. Houve uma separação, né? Houve um fato que de qualquer maneira, de alguma maneira, separou. E a separação de fato é um marco importante hoje. É que você tem que provar. Como que você prova uma separação de fato de 20 anos atrás? Você vai provar a data? É difícil. Não tem como. Muito difícil. E hoje, uma novidade que veio com todas essas alterações é a questão de você poder fazer o divórcio no cartório, né? Isso que também acabou aumentando, né, o número de divórcios. Tudo, No cartório hoje, desde 2007, né? A lei acho que é 11.441, de 2007. Tá. Ela pode ser feita no cartório somente se não tiver filhos menores. O divórcio, separação pode ser feito sem filhos menores. Porque ele não pode ser estipulado alimentos de guarda, que é só da justiça. Tem que ter intervenção do Ministério Público e aí não dá para ser feito em cartório. Tá. Só se tiver
já resolvido na justiça, aguarda a regulamentação e alimentos, Tá. aí sim você pode ir até o cartório e fazer o divórcio. Senão não Senão, pode. é só na justiça. Só judicial. Na verdade, o que se paga hoje são custas absurdas, né? Mesmo na justiça. Sai mais barato, sai mais em conta. Nosso teleinternauta está lá pensando em separar, pensa bem antes. Mas se não tiver saída, é melhor fazer no cartório ou é melhor fazer no fórum? É assim, depende do patrimônio. Vamos colocar uma situação mais simples, que não tem patrimônio. Tá. Um casal que não tem patrimônio, na justiça a gente sabe que é o mínimo 5 FESPs para recolher de custos. 5 FESPs hoje está quanto? R$20 mais ou menos, ao FESP? R$100. No cartório é 250. Ah, tá. No cartório é mais caro, mais então. Caro. Só que tem mais comodidade, né? E no cartório tem a questão dos honorários do advogado, você tem que contratar o advogado do mesmo jeito. Contratar o advogado do mesmo jeito, igual na justiça. Só que no cartório nós temos a possibilidade de levar até o escritório ou levar até na casa do cliente. Ah, tá. Só você pode levar o cartório até lá. Você paga uma diligência do cartório, o cartório vai até a sua casa. Uma pequena taxa. É essa comodidade, né? Não precisa ficar esperando. Que tem um ditado muito engraçado que fala que no começo do casamento é meu bem, e depois são meus bens, meus bens. Porque aí é só quando que casa você vai é meu pensar. bem, quando separa é meus bens, né? E diz o outro que na hora que casa é igual a Avenida Paulista, né? Casamento, né? Começa no paraíso e termina na consolação. É verdade. Pessoal, a gente separou um vídeo bastante interessante. Eu queria pedir licença aí à TV Justiça, que disponibilizou o vídeo pra gente. É uma reportagem bem legal, logo depois que foi publicada a nova lei do divórcio. Vamos assistir. Doutora Cibele, para começar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que muda na prática com essa nova emenda que agiliza, facilita o divórcio. Bom, na prática muda que agora o processo é mais célere, é mais rápido, né? Você não precisa passar pela fase de separação. Você já entra direto com o divórcio, né? Que antigamente tinha o nome de divórcio direto e que agora vai ser direto mesmo. E ele pode ser consensual, pode ser litigioso, assim como também era o processo de separação. E como é que funcionava antes? Antes funcionava, o casal quando entrava em desentendimento, entrava num processo já de separação, tinha que primeiro haver o processo de separação judicial. Terminado esse processo de separação judicial, 1 ano após, você poderia requerer o divórcio, né? Então, mesmo que as partes quisessem se desvencilhar mais rápido um do outro, né, tinham que esperar ainda um prazo de 1 ano para ingressar com nova ação para converter tudo em divórcio. Mesmo agora, será ainda necessário se contratar um advogado? Olha, o advogado ele continua atuando. A presença do advogado em processo judicial ele é indispensável. E no processo extrajudicial também haverá a necessidade de acompanhamento de um advogado. Essas novas regras estão valendo também para o divórcio litigioso. O divórcio litigioso, como o divórcio consensual, os dois estão sendo amparados com essa nova emenda que foi publicada já e já está valendo desde o dia 14 de julho. Então, do dia 14 de julho para cá, nós temos já o processo de divórcio em vigor, que pode correr na forma litigiosa ou consensual. Bom, alguns defensores argumentam que o divórcio direto, sem a necessidade da separação, pode diminuir inclusive os custos. Já existe uma facção que pensa que essa mudança pode banalizar, fragilizar o casamento. Qual a opinião da senhora a respeito disso? Com relação a gasto, realmente, com o novo processo de divórcio, o gasto é menor. Porque você paga uma vez só, por um processo, custas judiciais, e antes você pagava 2 custas, porque tinham 2 processos. Hoje você paga os honorários de advogado uma vez só, né? Antes pagavam por 2 processos. Então, com relação a gastos financeiros, realmente reduziu bastante. Agora, com relação ao enfraquecimento da família, eu não acredito que a conversão de um processo todo só em um vá acarretar enfraquecimento. Porque, de qualquer forma, quem quer se separar, separa. Quem quer divorciar, divorcia. Né? Não é uma lei que vai falar você agora não vai nunca mais separada ou divorciar da pessoa com quem você está, porque vai enfraquecer a família. Isso não concordo com isso.
Bom, na exposição de motivos da proposta, passados mais de 3 décadas da edição da emenda que instituiu o divórcio no Brasil, se perdeu completamente o sentido se manter os pré-requisitos temporais de separação judicial e de fato para que se conceda o divórcio. A senhora concorda com isso? Realmente, essa questão de tempo, ela é mais da pessoa mesmo que da lei, né? Porque nós temos aí que pessoas que querem se divorciar e entram logo com o processo de divórcio, e tem outras que demoram às vezes 1 ano, 2 anos. Eu tenho caso de pessoas com 8 anos e até hoje não se divorciaram. Então, o tempo é pessoal, ele não é processual, não é de lei, né? Então, na verdade, não vai haver muita influência com relação a tempo. Doutora, tem um senador que já avisou que vai recorrer. É possível se fazer isso? Qual seria o caminho para se recorrer? E a senhora acha que é possível existir uma cassação? Olha, eu acredito que essa mudança, ela beneficiou muitas pessoas. Foi uma mudança para a sociedade, para o cidadão, né? Agora, lógico que tem um ou outro que não vai concordar com essa mudança e vai querer tomar providências. Qual providências? Tem pessoas que estão alegando que ela é inconstitucional, né? Então seria uma ação de inconstitucionalidade que poderia mudar, reverter esse quadro, né? Mas isso aí é uma questão de julgamento perante o Supremo, que é quem é competente para julgar, e só o tempo dirá se a pessoa vai conseguir reverter isso aí. Agradeço aí a TV Justiça pela colaboração, de ter disponibilizado o vídeo para a gente. A gente tem uma pergunta aqui da nossa plateia, a doutora Maura, que está aqui nos prestigiando. Eu vou pegar o microfone e já ela faz a pergunta para a gente, tá bom? O senhor viu que interessante, a matéria foi logo depois que foi publicada a lei em 2010, e eu queria trazer uma notícia interessante, porque logo depois que saiu a lei do divórcio, foram feitas pesquisas sobre o número de divórcios, e em 2011 o IBGE publicou uma notícia dizendo que o número de divórcios tinha assim quadriplicado, aumentou bastante. Para vocês terem uma ideia, em 2009 era 1,4 a cada 1.000 habitantes o número de divórcios. Em 2010 aumentou para 1,8 e depois da lei aumentou para 2,6. E agora, dia 20 de janeiro de 2013, o G1, o IBGE também publicou pelo canal, é notícia do G1, g1.com.br, que é da Globo, né, que eu também agradeço aí pela notícia. Vou dar o crédito para o G1. O IBGE publicou dizendo que em 2012, quando finalizou essa notícia, eles acabaram percebendo que houve um recuo do número de divórcios. Aqui o senhor, por que o senhor acredita, o que tenha acontecido que tenha recuado o número, ou todo mundo que estava naquela indecisão, quando saiu a lei foi lá e se divorciou, e depois isso acabou dando uma recuada? Eu acho que na verdade houve um recuo, né? Porque se você pegar antes de 2010... Tá dentro do número, né? Dentro do número, né? É que as pessoas regularizaram sua situação. Foi muito bom, né? Então, do ponto de vista formal, da formalidade? Foi muito bom porque é o que a gente estava dizendo. A pessoa está separada, ela falava o seguinte: eu quero pagar uma vez o advogado. Eu não vou separar para depois divorciar. Sim, e ela na ficava verdade esperando 2 anos. Ela ficava esperando 2 anos para de fato o que acontecia. Ela arrumava já uma outra pessoa, tem união estável e não procurava mais Nem advogado. queria mais saber. Deixava irregular a situação. Eu acho que em 2011, com certeza, foi regularização dessas situações. Porque eles viram que ficou mais tranquilo, mais fácil, não precisa mais. É uma vez só e pronto, né? Ficou mais barato, né? E também tem o cartório, que facilitou, né? O que é mais rápido? Um processo no cartório, que eu pago um pouco mais caro, ou o processo na justiça, no fórum? Então, hoje depende, né? Agora de 2013 para cá, por causa do processo eletrônico. Mas antigamente, antes de 2012 para cá, tanto é que o Fórum João Mendes, aqui no centro, em São Paulo, ele só ficou de forma eletrônica, as varas de família, faz pouco tempo, 6 meses. Né? E era tudo físico. É no mesmo dia. No mesmo dia. Você ia até lá, distribuía entre 12 e 15 horas, caiu na vara e fica lá. É no mesmo dia. Tá. É igualzinho no cartório, no mesmo dia. Só que hoje existem algumas varas que você distribui
e ele fala que não precisa mais audiência, como é eletrônico, não precisa mais audiência. A lei fala que próprio, precisa de audiência. Você vê que a lei está atrasada. Né? Coisa, é eletrônico, mas a lei fala que precisa estar lá. Então tem juiz que cumpre. E aí o que ele faz? Ele marca uma audiência, aí demora. Tá. Aí tem alguns advogados, lógico, ficaram... peticionam. Na hora que distribui, eles imprimem e levam até o juiz e fala que quer homologar agora, no mesmo dia. Porque a lei fala isso, né? Independentemente das partes aparecerem, um advogado, porque... Não, tem que ir com as partes. Tem que ir com as partes, né? Então as partes, de qualquer maneira, têm que comparecer tal qual era feito no Agora passado. tem juiz que não faz essa audiência mesmo. Depende do juiz. Se não faz audiência, em 5 dias está pronto. Mesmo que o casal assine a petição, os dois têm que comparecer para falar para o juiz. Tem juiz eu que quero quer me fazer divorciar. audiência. Quer ouvir, quer vê-los. O juiz está cumprindo a lei, né? Sim, Está na lei. sim, Tem que, mesmo sim. eletrônico, mas ele tem que estar lá. Agora, alguns juízes dizem o seguinte, não, se é eletrônico, para que eu vou Eletrônico, chamar todo mundo claro, aqui? não tem necessidade. E vai fazer papel para assinar? Se é eletrônico? Vou assinar onde? Né? Então, ele mesmo já homologa. Tá. Né? Já coloca isso. Pronto, em 5 dias sai. Entendi. Muito interessante. Doutora Maura, um prazer tê-la aqui conosco na nossa plateia. Por favor, a sua pergunta, doutor Nelson. Boa noite, doutor Nelson. A pergunta é a seguinte, é uma dúvida processual. Se a gente hoje tem um divórcio direto, em que independente da outra parte querer, ele vai ser homologado, como que a gente vai fazer, em que momento que a gente faria a prova de quem realmente rompeu alguns deveres do casamento para poder solicitar aqueles alimentos que tem previsto na legislação? Então, hoje não se discutiria mais. Né? Essa parte que acho que entendo que até a maioria, que agora já está um pouco dividindo um pouquinho, já que alguns falam que existe separação, outros não, falam que é só o divórcio. Se existe só o divórcio para essa parte, que diz que é só o divórcio, não tem que se discutir culpa. Ah, sofreu dano moral. Ação civil, na outra vara. Vara civil, ação independente. Seria dessa forma. Para quê? Para facilitar, que a legislação foi para facilitar, senão vai ficar discutindo e vai emperrar o processo. Lógico. Agora, eu entendo quanto aos alimentos, por isso que eu entendo que tem a separação. Porque nós temos os alimentos sociais e os alimentos humanitários, que é os necessários. Os humanitários sempre vai ter direito, mesmo traindo ou não vai ter direito. Não né? importa de quem Não foi importa. a culpa. No Código Civil assim, mesmo aquele declarado culpado na separação, tem o direito aos alimentos necessários, que é os humanitários. Né? Até brinco, além de corno, eu tenho que pagar alimentos, né? Eu tenho que pagar alimentos, não tem jeito. Né? A mulher traiu, ele além de corno vai ter que pagar alimentos se ela não puder pagar. Se ela não puder se sustentar. Agora, os sociais não, né? Sim. Os sociais, por exemplo, a mulher traiu o marido, que bancava 50 mil por mês. Ainda ele vai ter que pagar os 50 mil para uma mulher que traiu ele? Isso perde. E como que eu vou discutir os isso? sociais Se não. o divórcio não tem culpa mais? Quando eu vou discutir? Separação. E aí eu entendo que tem a separação. Aí você tem que fazer um pedido de separação judicial para o juiz, explicando que você quer discutir culpa, porque a outra pessoa, a outra parte vai pedir alimentos sociais. Muda a natureza do divórcio de consensual para litigioso nesse caso ou não? Então, aí teria que entrar com separação. Mas tem juiz que vai falar assim... Então, mas seria uma separação litigiosa para discutir a culpa, não seria consensual. Então, tem juiz que tem aceito, que você está explicando, mesmo tendo a emenda constitucional 66 de 2010, que só tem divórcio, a maioria entende assim, eu quero a separação, porque eu quero discutir culpa para que não peça alimentos sociais para mim. Sim. Eu tenho certeza que vai pedir. E alguns juízes estão entendendo que também cabe divórcio com culpa. É um absurdo, mas sem dúvida. divórcio com culpa não existe. Não existe. Mas tem juiz que aceita para discutir culpa por causa dos alimentos também. Nossa, muito interessante, né? Temos mais uma pergunta aqui do Uriel, da Argentina. Nossa, boa noite, Uriel. Obrigada aí pela sua participação internacional. O divórcio feito na Argentina é válido no Brasil? Então, aí, normalmente, se tiver um pacto, né? Se eles tiverem tratado, provavelmente tem, por causa do Mercosul, né? E vai ter que ser homologado hoje no STJ. Né? Se ele se casou aqui no Brasil, ele pode se separar aqui no Brasil através de uma procuração, né? Se ele casou no Brasil e foi para a Argentina... Ele pode contratar um advogado aqui para se separar aqui, né? Pode. Também, Uriel, é uma saída. Faz por procuração. Faz por procuração. Acho que é mais fácil do que você casar na Argentina, não é? É que ele está perguntando para casar na O Argentina. divórcio feito na Argentina é válido no Brasil? Ele quer se divorciar lá. Então, mas ele é casado na Argentina. Ele não fala, provavelmente. Se ele é casado na Argentina e ele divorciou na Argentina, aí ele vai ter que trazer esse processo de divórcio e fazer uma homologação no STJ, que antigamente era no STF, depois da emenda Sim, 45. e tem que fazer a tradução juramentada do divórcio, né? Para poder ter validade. Aí ele homologa essa sentença no STJ, tá válido. Aham. Tá válido.
Então, realmente é meio complicado, né? Se ele quer casar aqui, né? Sim, Porque ele tá falando se é o divórcio, se vale o divórcio lá aqui, é que ele quer casar aqui. Se ele quiser casar aqui, é melhor fazer essa vamos dizer, homologação de sentença. Da sentença aqui no STJ. Né? Mas deve dar, vai ter que vir para o Brasil para poder fazer ou contratar, né, um advogado aqui, que faça por aqui, faça. né? Naquele vídeo que a gente passou, estava falando que essa lei, por ter facilitado a questão do divórcio, poderia ter enfraquecido a família. A advogada que estava sendo entrevistada disse que entendeu que não, que quem tem que se divorciar vai se divorciar com lei fácil ou com lei difícil. O que o senhor acha? Não, eu também entendo que não, né? Mas que a gente ficou muito fácil mesmo. Assim, tem pessoas que não vai acontecer. Vou casar hoje porque eu posso separar, divorciar amanhã. Eu caso e divorciei amanhã. Né? Então, mas o senhor acha que a dificuldade do processo de divórcio impediria ou atrasaria o pedido de um casamento? Não, a pessoa hoje pensa já em separar, né? Hoje. É que pensa que, eu vou casar com uma loteria. Se der certo, bem, se não der certo, separa. É mais ou menos nessa ideia, então, nessa linha. É porque hoje o divórcio é facilitado. Agora, se tivesse que esperar 2 anos, eles pensariam 2 vezes de novo para casar também. Então, pô, se eu casar, eu tenho que esperar mais 2 anos para divorciar. Então, ela acaba impedindo algumas coisas mesmo, né? Mas eu acho que não é o fator principal, não. Acha que não enfraqueceria... Não, acho que não. A questão a questão da alienação parental, o divórcio é muito difícil para os filhos, né? Quando tem filho já começa a complicar mesmo, né? Porque daí tem filhos... guarda, regulamentação de visitas, alimentos, e aí tem alienação parental, pode acontecer. Tem hoje guarda compartilhada, que é o meio ideal para ser a guarda. O meio de guarda é o melhor hoje, né? Sim. Mas a maioria entende que não, mesmo os juízes entendem que não. Mas essa guarda compartilhada, mesmo na lei, não existe. Tem alguns que não entendem, não. É mesmo? Que não entendem que não... Não quer homologar a guarda compartilhada, mesmo a família... Falando que aqui não dá certo, aqui no Brasil não dá certo. É mesmo. É um resquício do passado, né? Que ainda o direito civil é muito conservador, né? E do passado que a família realmente, a criança vira uma moeda de troca, que é a maioria das vezes. E a guarda compartilhada não serviria assim. Porque já estão brigando nos bens, porque como vai dar certo com a criança? Claro. Agora, essa questão que o senhor disse, que o casal chega e quer se separar, quer se divorciar, e ficam os bens e ficam outras coisas para serem discutidas depois. A questão da criança, da guarda da criança no divórcio, vamos partir da premissa de que seja um juiz que não entenda que haja separação e divórcio, que haja só o divórcio. Como que ficaria? Isso também é feito em outro processo, como é feito a separação dos bens, ou é no processo de divórcio? Nós temos 2 situações. Se for consensual, é obrigatório, né? Aí o Código de Processo, acho que é 1121 do CPC, ele exige que tenha guarda, regulamentação dos visitas. Tudo certinho na petição de divórcio. Senão nem o Ministério Público vai aceitar. Agora, se for litigioso, não, tudo separado. Se for litigioso, eu não vou entrar com divórcio. Eu como advogado de família, eu sempre faço isso, né? Eu não vou entrar com divórcio para depois entrar com alimentos. Eu entro com alimentos primeiro. Garanto a subsistência da pessoa primeiro, depois eu entro com o divórcio. Né? E aí é tudo separado, porque os ritos são diferentes. Se é litigioso, tem que ser tudo separado. Alimento separado, divórcio separado. E os processos não são conexos. Eles não se misturam. Não. E podem ser decididas coisas diferentes em cada um dos processos. Em juízes diferentes, inclusive. Nossa, que loucura isso, né? Só se for guarda com alienação parental. E aí tem que ser junto, né? Tá. Mas guarda, regulamentação de visita, tem que ser junto. Mas agora alimentos, divórcio, pode ser tudo separado. Nossa, que interessante. Ela também falou sobre a possibilidade de se alegar inconstitucionalidade dessa nova lei. O senhor acha que isso teria sentido? O senhor acha que é inconstitucional ou não? Que não é inconstitucional, tanto é que não deu certo, até já estamos em 2014 e não ocorreu aí essa inconstitucionalidade. O que no início até teve, eu lembro um juiz aqui no interior de São Paulo, acho que foi em Jacareí, e ele falou que era inconstitucional, porque não poderia revogar, a Constituição Federal não poderia revogar o Código Civil, sim, através de uma lei ou outra ordinária, por isso que daria inconstitucionalidade. Né? Então teria que ter a separação, mas nesse sentido. Agora, quanto aos prazos, eu entendo que não.
Eu posso Você me vai segurar uma separar, pessoa? eu posso me divorciar em qualquer... Eu casei hoje, eu posso me divorciar uma semana depois. Se ela pedir o divórcio, ela não vai querer voltar atrás. É difícil voltar atrás hoje. Hoje em dia é difícil. Que eu até brinco, falo, quando você pede divórcio é porque normalmente já tem outro ou outra. Na sua experiência como advogado, já tem outra geralmente pessoa. assim. Quando pede o divórcio, já tem outra pessoa. Então, muito difícil voltar atrás. Por que a outra pessoa vai querer segurar? Não adianta, né? Eu queria que o senhor contasse, a gente só tem mais uns 2 minutinhos, eu queria que o senhor contasse pra gente, na sua lembrança, assim, algum caso, um caso mais inusitado que o senhor tenha feito de divórcio. O senhor lembra de algum caso para contar? Lembro assim, que a Porque pessoa... caso de família tem umas coisas muito Não foi interessantes. divórcio, né? Eu fiz até o divórcio depois dele. Eu fiz separação dele e depois eu converti em divórcio, né? Foi aquela época de separação, eu converti em divórcio. Depois ele ligou pra mim e falou assim, doutor, casei de novo. Eu falei, meus parabéns, né? Mas foi com a mesma mulher. Não Eu falei, acredito. já é falta de imaginação, né? Não é uma mulher, pô. Aí ele falou, mas tá dando super certo, porque agora eu coloquei o regime da separação total. Agora eu casei na separação total, super certo. Entendi. Ó, demorou 5 anos, eu fiz o divórcio dele de novo. Você tá brincando? Verdade. Deu 5 anos, eu fiz o divórcio dele. Daqui a pouco eu tô Ótimo convidando cliente, pro não, é casamento. ótimo cliente, né? Ótimo, excelente. Eu só troco a data da Sem petição. dúvida. Que é o tudo mesmo, igual. tudo igual. Uma dica seria aquele que tiver muitos bens fazer o pacto antinupcial. Tem que fazer um pacto, fazer a casar na separação. separação total, né? E Escolher o regime de mesmo bens. na separação total de bens, na partilha dos bens, ok, Cada um fica- mas na na sucessão sucessão há é um outra- problema enorme que ele vai voltar aqui, está convocado para voltar aqui para falar de sucessões, de direito, de alienação parental e um monte de coisa que nós temos aí ainda para discutir sobre direito de família, que é muito, muito interessante, né? Não, tem bastante, muita atualização, né? Sim. Principalmente na socioafetividade agora. E só vou finalizar com o pós-doc que o Dr. Nelson está escrevendo é sobre a questão socioafetiva dos pais, dos padrastos, na verdade, que assumem os filhos da esposa, ou o contrário, né? A esposa assume os filhos do casal, e esse padrasto que assume, ele acaba tendo que pagar, depois, no caso de uma separação, a pensão alimentícia. Do enteado, do enteado. Ele acaba entrando como no lugar do pai biológico. Então, hoje, a jurisprudência vem trazendo uma ideia nova de que não é o pai biológico, que é aquele que só fez o filho e nunca mais viu, né? Mas assim, aquele pai que criou, aquela mãe que criou, que há uma afetividade, um amor com aquela criança, é ele que, na verdade, tem o dever dos alimentos, né? Isso aconteceu até um caso rápido agora, foi em Itu, né? Até saiu num julgado daqui do tribunal, e a mulher acabou morrendo no parto, né? E seu marido acabou criando o filho, né? O filho ficou vivo. E 3 anos depois, ele acabou casando com uma outra mulher. E essa outra mulher, depois de 15 anos, 14 anos, criou esse menino, tinha 17 anos já. Criou. Ela falou assim, eu sou a mãe dele. Claro. E pediu a filiação socioafetiva. Lógico que o juiz vai dar, tranquilamente. Tira o nome da mãe biológica e entra a socioafetiva. Só que ela fez um pedido a mais. Ela falou o seguinte, não, porque esta mãe, ela não deixou de criar porque ela quis. Não foi voluntária, porque ela morreu. Então, em homenagem a esta mãe, eu quero que mantenha o nome da mãe biológica na certidão de nascimento. Inclua o meu. Gente, que impressionante! O juiz é legalista, né? O que ele fez? Hoje Não. a jurisprudência sobrepõe a biológica, acabou. A mãe socioafetiva sobrepõe a biológica, entrou no lugar dela e tirou. Só que ela foi lá e apelou. E o tribunal deu a multiparentalidade. Olha, 2 mães e um pai. Impressionante. Aí ficou consignado 2 mães e um pai na certidão de nascimento. Como é que um registro tudo bem, a certidão de nascimento, né? Agora, imagina um RG Isso ou tá a no Brasil carteira todo, de hein? habilitação dessa criança, né? Que vai vir lá com 2 mães. Ninguém vai entender isso, né? Como é que essa situação vai ficar. Eu até vou pensar em discutir e estudar essa questão até do ponto de vista previdenciário, como é que fica a pensão por morte, uma série de situações aí desse multiparental, é isso? Multiparental ou pluriparental. Ou pluriparental. Muito interessante. Gente, novidades 1000 aí nesse ramo. Fiquei muito feliz
E tem a poliafetividade, né? É outra coisa. Que são 2 homens com uma mulher, né? Nossa. Ou 2 mulheres com um homem. Você já pensou quanta coisa que estão tem por vivendo aí? juntos, né? Uhum. Que passa a ter alguns direitos. O casal homoafetivo que adota e tem a mãe da criança ou não? Não. É igual, por exemplo, na novela das 8. O casal adota e tem a mãe. Aí, ó, isso vai dar socioafetividade. Isso vai dar socioafetividade. Se Vai ficarem morando os 3, vai ficar multiparental. Ele tem 2 pais e a mãe. Isso é poliparental, vai ficar né? multiparentalidade ou poliparental. Pluriparental. Pluriparentalidade. A gente fala na poliafetividade, é que são 3 pessoas vivendo juntas. Como se casados fossem. Entendi. 2 mulheres e um homem. Um homem com 2 mulheres. A coisa tá tão evoluída, gente. A gente precisa se atualizar. Bom, eu agradeço muito, muito a sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Quero aí deixar o meu abraço especial ao senhor. Obrigada por ter vindo ao programa. Obrigado a vocês. Se o senhor deixasse as suas palavras finais, fizesse as suas alegações finais. Não, foi um prazer, né, estar aqui com vocês e acabar solucionando, né, discutindo algumas dúvidas de pessoas, dos internautas principalmente, né, que estão nos assistindo, que é muito importante se esclarecer, né? E o programa é importante para isso, para fazer esclarecimento para a população. É claro, tem que contratar um advogado depois lá. Sim. Mas tem uma orientação, né? Uma orientação que dê um norte para essa pessoa. É isso aí. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Aqui no programa Direito.com, interatividade, estar com você é um prazer sempre, sempre imenso. A gente pode, toda segunda-feira, bater esse papo. Você pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Nós temos sempre aí os melhores nos assuntos jurídicos. Os nossos convidados são sempre um destaque no ramo jurídico que pode tirar a sua dúvida, seja ela qual for, no ramo, claro, dentro da área do direito, né? Fique aí agora com o programa do Sonho de Anne, o Mundo de Anne, que vai começar já já. Não esqueça, o programa Direito.com está com você toda segunda-feira, às 21 horas. E para finalizar, como sempre, a frase da semana: a amizade é um amor que nunca morre. Fica aí para os casais que se divorciam, que se separam, que houve uma amizade, que há uma amizade, que mantenham essa amizade, porque afinal de contas tiveram aí momentos especiais que não podem ser deixados para trás. Uma boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada.